A Macieira, capítulo 13. O Carlos estava na sexta-feira. A noite de sexta-feira aproximava-se. O objetivo para sábado era muito específico. Sendo católico, o Carlos queria uma missa no fim de semana. Era o seu dever de católico, de cristão, mais de católico. Entretanto, na sua mochila tinha aí meia bobina de fio de pesca, o que é bastante, e tinha duas amostras são duas réplicas de peixes que têm anzóis incluídos, nas quais os peixes mordem e são apanhados. Mas as suas réplicas eram para mar e os peixes de rio normalmente são mais pequeninos, especialmente naquela zona da barragem do Hermal. Mas tinha milho inchado ou às vezes algum bocadinho de pão. Podiam fazer a diferença e apanhar peixes. Alguma minhoca, às vezes uma pratazinha, algo que brilhe. Carlos cortou um pauzinho. O Carlos cortou um pauzinho, peço desculpa, com a serra do seu Victorinox, seu canivete suíço. Amarrou o fio de pesca, colocou um anzol, número 4, e espetou um bocado de milho e, uma vez que não tinha noção do tempo, esperou e acabou por conseguir 2 peixitos para aí de 10 centímetros cada um. Ótimo. Proteínas. Não se preocupou muito em esconder-se, não se via ninguém nas margens da Albufeira, não se ouvia barulho e depois de ter apanhado os peixes e arranjado os mesmos, pensam como iria utilizar, como os iria assar. Sal tinha, mas precisava de açúcar. Açúcar fazia falta, sentia já falta de açúcar. As rações de sobrevivência, as quais agora tinha apenas 1,5, não eram propriamente doces. Cumpriam as funções a nível calórico, a nível de calorias, mas não eram propriamente doces. Havia, no entanto, uma certa paz e o ambiente era bonito. E, de certa forma, o Carlos agradeceu a Deus por isso. Novos desafios estavam pela frente. Bem,
regressou um pouco ao interior, onde tinha montado aquilo que era o seu acampamento, que no fundo era o bibi com um saco de cama dentro e uma proteção que era o saco de lixo industrial e muito duro que cobria o seu tapete que o isolava do chão, e tinha uns ramos encostados como uma camuflagem à parte preta, que era o saco em si. O saco era preso por 2 pauzinhos que ele tinha cortado de um pinheiro. E nas pontas não estava vento, mas estava relativo frio. Fazer uma fogueira podia ser visível, mas se a fizesse para trás do saco preto, a seguir era uma espécie de uma encosta. Dificilmente alguém veria e utilizaria aquela rede que tinha para apanhar animais, aquela rede fininha. Utilizaria para colocar os peixes e assá-los. E assim fez. Soube-lhe bem, o sol pôs-se. Agora punham-se questões, que era entrar na vila no dia a seguir. O dia a seguir significava uma semana e um dia depois da luz ter falhado. Já tinha que haver desespero, já deveria ter havido grande confusão e grandes confusões. Não sabia até que ponto outras pessoas de outras freguesias próximas, ou até em último caso que viessem de bicicleta ou em alguns carros de Braga, aqueles carros que funcionassem, ou de Póvoa de Lanhoso, enfim, poderiam ter chegado e que mostraria o ambiente, mas sem notícias, sem luz. Miúdos e adolescentes sem escola, sem telemóveis. Bem, o que era o objetivo? Se fosse a pensar em arranjar alimentos no sentido de arranjar aquilo que se compraria e que se encontraria numa prateleira de supermercado, seria difícil. No entanto, as pessoas esquecem-se normalmente de recursos que são, no fundo, as matérias-primas. E o Carlos procurava agora uma coisa importante, que era não conservas, não sacos de arroz, mas farinha. Podia ser que o arroz aparecesse ou assim. E o que é que o Carlos, ao fim de uma semana, teria para negociar? Ora, a coisa mais importante era o seu 1,5 metro, que iria ser cortado em pedaços de paracorda ou corda de paraquedista com os vários filamentos, sendo que um dos quais era o pavio e que com azeite arderia. As pessoas já não tinham quase certeza, mesmo que tivessem arranjado velas, já estariam de certa forma consumido, a princípio, ou não. Carlos conhecia a zona de a ter visitado, mas não especificamente os sítios. Uma das coisas importantes era: arriscaria o Carlos entrar na cidade sabendo que as coisas eram complicadas
e sabendo que sendo preso, porque basicamente agora não havia nenhuma entidade superior que vigiasse ou pela qual, por exemplo, a GNR ou até pessoas pudessem reger, e seria cada um por si. Ser algemado, ser preso de alguma forma, seria uma sentença de morte, no fundo. Ok. E agora, outra coisa era aquilo que trazia vantagem ao Carlos, e o Carlos pensava nisso. O que é que ele trazia vantagem? A questão do paracorde, com o pavio, e a questão da lanterna, que agora tinha 3 ou 4 horas de pilhas. As pilhas eram uma coisa importante. O Carlos até tinha pegado um bocadinho na bicicleta, ligou a lanterna, pedalou um bocadito porque tinha luz para a frente. Mal apagou a lanterna e estacou imediatamente, travou imediatamente a bicicleta porque ficou cercado pela escuridão. Onde é que o Carlos podia arranjar pilhas de? Uma coisa que as pessoas esqueceriam era os pilhões. Podia guardar as pilhas que tinha como melhores e utilizar aquelas que conseguissem pilhões, se conseguisse arranjar os pilhões e encontrar os pilhões e encontrar algumas pilhas que ainda tivessem alguma carga. Outra hipótese era os pilhões do cemitério e até o próprio cemitério, porque se as lâmpadas do cemitério, os LEDs, tivessem queimado, como queimaram os da bicla, devido ao pulso eletromagnético, como queimaram os da bicicleta, da luz, como queimaram os da luz da bicicleta do próprio Carlos, haveria pilhas. Agora, arriscaria ir de dia. Bem, pensou que sim. Depois de arrumadas as coisas, calcadas as brasas, havia uma fonte pela qual o Carlos tinha passado, tinha apanhado água da fonte por uma canalização e deitou-lhe uma pastilha purificadora. Aí era outra das vantagens que tinha, e poderia esperar meia hora, mas tinha tempo para meia hora, apesar de, pensou o Carlos, como é que, tentando ir à missa, mas os seus objetivos ultrapassavam isso, porque pensava ter uma conversa mais específica e direta, contando o que sabia a 1 ou 2 padres, até para sentir como é que eles estariam organizados na sua comunidade, nos seus escuteiros, nos seus grupos, etc. Vários recursos, pessoas diferentes. O Carlos iria ver. Outra coisa que não tinha um mapa pormenorizado das estradas, mas não tinha um mapa pormenorizado da população Vieira do Minho, ou seja, ele tinha algumas ideias, mas já não se lembrava bem. Por exemplo, lembrava-se de onde era um dos cemitérios, lembrava-se de onde era outro, mas precisava basicamente de matérias-primas. E o que eram as matérias-primas que o Carlos pensava precisar, especificamente? Açúcar, pilhas, farinha.
mesmo as pessoas que tinham bimbis e equivalentes e costumavam fazer as suas refeições nessas máquinas, agora as máquinas sem eletricidade, nada feito. A headlamp do Carlos não deixou de funcionar, como sabíamos, e sem distrações, ouvindo o barulho da natureza, nos seus pássaros, nos seus restolhares, o Carlos, com o seu acampamento protegido, semi-camuflado, depois de almoçar, obedeceu ao seu instinto. Depois de jantar, obedeceu ao seu instinto, que era dormir. Na manhã seguinte, pegaria na bicicleta. Iria primeiro tentar encontrar o padre de Mosteiro. Depois dirigir-se para Vieira. Encontrar 2 padres era importante para os planos do Carlos. Mas o Carlos sabia de uma coisa também, que era como é que se marcava e como é que o pessoal agora aparecia às missas, sendo que as missas tinham um horário e agora basicamente não haviam relógios. Quem é que tinha relógios de corda hoje em dia? Até muitas vezes os relógios da igreja são relógios ligados à eletricidade e transmitem o seu toque de sinos, não pelos próprios sinos em si nos seus campanários, mas por instalações sonoras. Seria a igreja do Mosteiro, um dos alvos, e outro seria a paróquia de Vieira. Depois poderia também ter Sampaio, que é outra freguesia. Como é que ele encontraria a vida? Bem, a noite passou e o Carlos decidiu arriscar em passar pela vila. Mas um risco que tinha que depender de uma montagem, basicamente, e depois se veria. De noite, o Carlos, quando chega àquela altura, um bocado antes do pôr do sol, sentiu um bocadinho de frio dentro do colchão, do saco de cama, basicamente, com o Vivi. Senti um bocadinho de frio, mas nada de especial, nada que justificasse colocar o liner no interior do saco de cama. Bem, quando acordou o sol já tinha nascido, o tempo estava tremido, por assim dizer, e lá começou o Carlos o caminho em direção à igreja de Mosteiro. Teria que entrar de alguma forma em contacto com a população, porque não sabiam onde eram os locais. Tinha um mapa pormenorizado das estradas a nível nacional, mas não um mapa pormenorizado da vila e das instalações que a vila tem, ou tinha. Iria arriscar. No entanto, a machadinha que tinha comprado e que já tinha afiado melhor, iria andar numa das mãos. Muito bem. Ora,
o que é mais nutritivo são arroz e feijão. E depois pode complementar estilo com um peixe estilo a cavalo ou outro e ter-se-ão as necessidades basicamente, as necessidades alimentares basicamente cumpridas. Bem, entre o nascer e o pôr, entre o nascer do sol e o estabelecimento da manhã, como eu tinha dito, o Carlos sentia um bocado frio, mas não sentia necessidade de colocar o liner ou até de ter alguma proteção para se atender, para funcionar melhor, basicamente. Muito bem. Então, lá arrumou as coisas na mochila pesada, partiu para a vila. Chegou à beira da igreja do mosteiro. Havia uns campos, de um lado e do outro. Havia pessoas a trabalhar no campo. Carlos perguntou alto: "Ei, chefe, vem aqui", perguntou, "onde é que eu consigo encontrar?" E disse o nome da pastelaria. Muito bem. Disseram-lhe o tipo que estava a trabalhar no quintal e outro que o Carlos nem tinha visto a princípio. Falaram-lhe